Fica a sua ausência no culto de hoje e de domingo por estar passando por um tratamento odontológico. Irmã Maria Leão agradece a Deus por um livramento na quarta-feira. Irmão Marcos agradece a Deus por ter ocorrido tudo bem na cirurgia da boca, fez extração e prótese. Oração por Reginaldo. Irmão Júlio Bertalho pede oração em favor de Odete Sena, por enfermidade. Oração por Andressa, por motivo profissional e por enfermidade. Oração em favor do irmão André. Vamos nos pôr de pé, se há mais algum pedido, tanto dos presentes como dos que estão na transmissão. Se você tem um pedido, creia. Jesus é onipresente e Ele está em todos os lugares que se invoca o seu nome, não é? Amado Santo e poderoso Deus, grandiosíssimo em misericórdia, estamos mais uma vez em Tua santa presença, diante daquele sacrifício feito por cada um de nós, pois cremos que só somos aceitos através do sangue, pois através dele temos a nossa justificação e a nossa santificação. Venha, meu Deus, nesse instante, através da Tua bondade, ouvir as orações de cada um dos Teus filhos, de cada um de nós, onde estamos intercedendo por vidas, por pessoas, por seres humanos, Senhor, frágeis, débeis, defeituosos, problemáticos, mas o Senhor morreu por esse povo. O Senhor amou de tal maneira que se deu a si mesmo, para que assim pudesse resgatá-lo, pudesse livrá-lo de toda a enfermidade, pois o Senhor levou sobre si. Deixa-nos termos fé e sermos aceitos pelo Senhor, para que assim então estas vidas possam ser curadas, libertadas, redimidas. E agora, Deus bendito, venha também, meu Pai, mais uma vez ministrar para nós, falar para nós. Nós humildemente pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Deus abençoe cada um presente, os visitantes. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir aqui, meus queridos, 1 Samuel, capítulo 18. Você que tem facilidade, né, para localizar. 1 Samuel, capítulo 18. Os que não encontraram, ouça com atenção. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Deus abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Eu sei que estudamos aqui a Bíblia na sexta-feira, né? Já tentamos aqui na igreja introduzir escola dominical, onde se teria mais tempo para o ensino, né? Uma hora e meia, mas nunca tivemos sucesso aqui com escola dominical, por termos o culto à tarde. Aí os que vinham cedo não vinham à noite, e os que vinham à noite não vinham cedo. E então fica difícil às vezes a gente abordar um tema aí com 30, 40 minutos apenas, mas fazemos o possível, né? Por exemplo, o assunto de hoje mesmo nós poderemos estender aí por uma hora, mas vamos fazer o possível para dentro aí de 30, 40 minutos nós entregarmos. Eu gostaria de falar, irmãos, da necessidade de nós sabermos entrar e sair de todos os ambientes que é permitido nós estarmos. Entrar e sair. Eu sei que não é fácil, é difícil, não é? Salomão chegou a dizer que de entre 1000 homens, ele encontrou um. E entre todas as mulheres, irmãs, eu tenho que falar o que diz a Bíblia, ele disse: nenhuma achei. Né, visto que Deus a fez um vaso mais fraco, né? Então isso não é fácil, só a misericórdia de Deus. Agora, quando a gente fala misericórdia de Deus,
nós esquecemos que tem uma parte humana, como já estudamos aqui em vários estudos, a questão de formação. Às vezes seu pai, sua mãe não foi muito feliz, principalmente no meu caso, cresci sem pai, de te dar aí uma formação. Mas se você é uma pessoa que presta atenção nos acontecimentos, nas coisas que estão em torno de você, você mesmo adquire uma formação. O sofrimento, os baques da vida, tudo isso te faz aprender. Você tem uma boa formação, não é? Agora, eu espero que vocês me entendam, isso aí exige, porque a parte da formação se trata de disciplina, psicologia. Embora talvez você nunca leu um livro de psicologia, mas psicologia, eu creio que vem dizer, né, estudar a mente humana, o comportamento desta pessoa e também na vida social. Se você é uma pessoa que tem um pouquinho de entendimento, analisando, né, de uma pessoa para outra, de um fato para outro, como no caso de Davi. Davi não era só abençoado por Deus, mas ele tinha uma parte humana privilegiada, que é a formação. Né? Você não precisa, tem muitas pessoas que nem sequer leem a Bíblia, eles sabem entrar e sair de certos ambientes sem complicar. E são pessoas aceitas, como no caso de Davi, que você já imaginou? Ele não era só aceito por uma panelinha ali que apoiava ele. Não, ele passou a conduzir o exército e ele era aceito por todos. E até pelos servos de Saul, que talvez poderia ficar com ciúme dele porque ele estava exercendo. Saul mais tarde ficou, mas o povo não. Agora, entrava e saía com prudência. O que é entrar e sair com prudência? Ele ia e voltava com prudência. E de mais tarde nós vamos ler aqui que não foi só na presença de Saul, até na presença de onde ele foi exilado. Como no caso de José do Egito. Todo lugar que ele chegava, ele conquistava aquilo. Né? Ele conquistava as portas dos aborrecedores, aquelas pessoas que poderiam maltratá-lo, que poderia, pelo contrário. Agora existe aí, irmãos, por isso que eu falo, existe um fator ego. Entende? Um fator ego. E só você tem a responsabilidade de se equilibrar. Compreende? Às vezes você tem dificuldade porque você tem o ego desbalanceado e você exige aceitação. Então, se você é casado, se você é mãe, se você é filho, que todos nós somos, você é um membro de uma sociedade, você é membro de igreja, você frequenta certos lugares, então se você tem um desequilíbrio, você sempre exigirá aceitação. Porque lá ninguém liga para mim, porque lá ninguém fala comigo, porque ninguém me dá atenção, porque o seu ego está desequilibrado. Porque você tem que aceitar-se a si próprio. Você tem que se pôr na balança e você saber ser sincero com você mesmo, porque uma pessoa sincera, ele é sincero consigo mesmo. Ele sabe os seus defeitos, como também conhece as suas qualidades. Então, ele tem um equilíbrio próprio, ele não depende da aceitação das pessoas. Ele não depende das pessoas lhe tratar bem para ele viver bem. Porque ele sabe quem ele é. Se lhe fazem mal, ele sabe que essas pessoas estão erradas em certos pontos, porque ele sabe que ele não é tão mal assim. Como também, se as pessoas não lhe fazem bem, ele tem aceitação consigo mesmo, dizer assim, tem razão, eu também não sou aquela coisa, então... Mas quando é um ego desequilibrado, a pessoa exige aceitação. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? É isso que nós estamos vendo aqui de Davi. É o que nós estamos vendo sobre José. São pessoas que viviam em paz consigo mesmo, felizes consigo mesmos. Não é por isso que até é dito, e é válido. Não é? Eu quero que você case com a minha filha para fazê-la feliz. Não tem como uma pessoa fazer a outra feliz para sempre. Não é? Um casal tem que casar para ser feliz juntos. Quer dizer, você vem com a sua felicidade, eu venho com a minha, nós juntos as duas, aí é festa.
Mas um sempre vai ter que carregar o fardo e fazer o outro feliz, porque o outro é infeliz, não tem aceitação, ele sempre é o coitado, ele sempre é a vítima, ele é carente, é aquela coisa toda, então sempre tem que carregar aquele fardo. Está errado. A coisa tem que ter um equilíbrio. Compreende, meus irmãos? Então isso exige muito a questão do fator ego. Agora, existe pessoas que é desbalanceado, ele é egocêntrico, então quer dizer, ele sempre está por cima de tudo, ele é ele. Todo mundo está errado, só ele está certo. Ele é mais bonito, ele é mais charmoso, ele é mais entendido, ele é mais inteligente, ele sabe, ele entende, está desregulado também. Então, a coisa tem que estar, e isso aí só cabe a você fazer isso aí. Compreende? E uma pessoa, para ser bem sucedido, como no caso desses dois personagens, existem outros que nós estamos falando aqui, eles tinham esse equilíbrio. Na parte natural e sem contar no espiritual, que é outra coisa, porque aí vem o discernimento. Né? Existe o lado humano é a psicologia. Você entra num ambiente, você sabe, a primeira coisa, você entrou numa casa que você nunca tinha entrado antes, a primeira coisa, você fica mais calado do que fala. Porque você não sabe a cultura daquela família, você não sabe a cultura daquela pessoa, você não sabe a educação daquela pessoa, o temperamento daquela pessoa, então fica mais quieto porque você vai passar por sábio. Estuda o ambiente primeiro, analisa as coisas que as pessoas falam. Agora aquele que já entra já fazendo brincadeira, e às vezes, como nós já até elogio que você faz não é aceito. Porque às vezes a pessoa já tem alergia com um elogio, né? Porque já foi, às vezes, prejudicado com pessoas que chegou elogiando, só mais um. Então, até nisso. Então, estuda o ambiente, pisa com calma, veja o ambiente que você está, e depois que você estudou, você já falou com aquela pessoa várias vezes, você teve várias vezes ali, então aí você começa, amém? Aí você terá uma prudência, você entrará, você sairá, sem causar problema. Agora, se você já chega desbalanceado, chega lá e disse, olha, homem chato, fui lá na casa dele, faz de conta que eu nem existia. Por quê? Você foi lá para ser bem recebido. Você queria um frango assado, você queria carne assada, você queria ser bem recebido, você queria açúcar e não sei o que. Nem um café me ofereceu, você foi lá para quê? Então, são coisas que você tem que aprender. Você tem que se balancear e você entra e você sai sem causar problemas. Se ele oferece frango, você vai devagar, diz, você não quer comer mais? Eu aceito mais um pouco, né? Então você come mais um pouco. Agora, não vamos entrar em pormenores, né? O tempo não permite. Mas tem pessoa que né, ele tem descontrole, né? E aí parte para aquele lado que eu não preciso nem dizer, e já sai dali pronto, já entrou mal, e quando sai pior, porque a pessoa diz, misericórdia, nunca mais, né? Então, existem essas coisas, e aí tem pessoa, aí chega naquela condição que você diz, ninguém gosta de mim, porque ninguém vai com a minha cara, porque não tem aceitação, você fez isso, entende? Você fez isso. Como eu já disse em outras ocasiões, tem 5 pessoas ali no ambiente, 5 pessoas. Aí entra o discernimento, entra a psicologia, você estuda o comportamento das pessoas. Se as pessoas são de calada e não falam nada, e se você é falante, que no meu caso, você deita e rola. Mas se tem outro falante lá, você vai ter que dividir o tempo com ele. Então você tem que estudar essas coisas, porque senão daqui a pouco, até os que não gostam de falar, vai lá, vixe, os dois ali estavam brigando para ver quem falava mais. Tem tudo isso aí. Não ser muito dar risada e não ser muito, não é? Então, irmãos, isso exige muita coisa, a parte psicológica, você estudar o comportamento da pessoa, você ver, não se aquela pessoa entrou, né? Você vai se meter em problema. Então, por exemplo, entre nós temos, eu já vi isso muitas vezes acontecer, entre nós, por exemplo, eu convivo com uma pessoa há bastante tempo, já eu pego a liberdade com ela pega comigo. Então nós dois juntos, se estamos só nós dois, estamos pescando, ou estamos só nós dois dentro do carro, ou as pessoas... Então nós vamos brincar, nós vamos descontrair, nós podemos até ofender um pouco o outro, e fica tudo é festa, tudo é alegria. Aí nós chegamos num ambiente onde
Entendem? Aí vamos fazer as mesmas brincadeiras que nós fazemos em particular, nós vamos fazer na frente das pessoas, principalmente se for sexo oposto. Aí já começa a dar problema. Satanás tentará a mente das pessoas e disse: ih, aí tem coisa. Satanás, ele é especialista nisto. Entendem? Então, é como eu sempre falo, chegou num ambiente, chegou em certos lugares, estuda o comportamento das pessoas. Né? Eu, às vezes, quando eu vejo certos comportamentos, eu disfarçadamente eu dou uma mirada de câmera para um lado e para o outro, eu já vejo o comportamento das pessoas. Isso, ó, já deu problema. E é batata. Já deu problema. Por causa, aí, quer dizer, já entrou mal. Então já ficou uma sombra ali. Já ficou algo ali que não poderia ter ficado. Entendem? E na saída, como que é a saída? Agradece as pessoas, moderadamente. Né? Nunca vai tanto para um lado nem para o outro. Né? Deixa a sua ausência ali, as pessoas dizem: volta mais vezes. Amém, meus queridos? Então, essa é a parte psicológica. Agora, a parte do discernimento. Né? Depois que você já sabe entrar e sabe sair, agora você tem que discernir na parte espiritual, se há espiritualidade ali ou se há só intelectualidade. Se há pessoas que são espirituais, e como nós vamos saber se a pessoa é espiritual? A Bíblia diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de... E por que mansidão? Mateus capítulo 11. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não importa quanta letra ele tem na cabeça, o quanto ele fala da Bíblia o dia inteiro para você, tanto que ele cita parágrafo para lá e para cá, e mensagem tal, e Bíblia tal, capítulo tal, versículo tal. Discirna o comportamento dele, a natureza dele, e você vai saber se Jesus Cristo está ali ou não. Entendem? Essa é a questão. Então, se você sabe que ali é só letra, é só intelecto, Cristo ainda não chegou naquele coração, vai com calma, porque você pode ter problema. Agora imagine você o quanto que isso desgasta. O quanto que isso desgasta. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Bom, vamos ler um pouquinho e eu creio que Deus há de nos ajudar, né? Quando despertou o ciúme em Saul, porque tudo isso causa problema. Outra coisa também, você quer bem ser sucedido, mas não quer pagar o preço. Né? As pessoas, a maioria poderá, como no caso de Davi, ele era aceito até pelos servos de Davi, mas quem tinha o poder no caso de Saul já se sentiu ameaçado. E aí vai até incitar as pessoas contra aquela pessoa. Mas é aí onde, é como eu estou falando, a questão do fator ego. Por que Davi lutava aquelas guerras? Por que Davi lutou contra o gigante? Por que Davi estava ali sendo servo de Saul? Ele fez algum proselitismo? Ele fez política? Ele levava presente para Saul? O que foi que ele fez para poder chegar onde ele chegou? Ele chegou porque Deus tinha um plano na vida dele, mas ele estava ali sem pretensão. Então para ele tanto fazia ficar ou não ficar. Era questão de Deus. Ele estava ali por amor a Israel, por amor ao Deus de Israel. Entendem? Então ele não tinha dificuldade com isso. Agora Saul tinha, porque Saul amava o poder. Amava o poder. Agora, ele chegava a chamar Davi de meu filho, quando ele estava em sanidade normal. Meu filho Davi. És a tua voz, meu filho Davi. Porque Davi o tratava como pai. Agora, se é uma pessoa que também não tem pretensão e Deus disse: olha, eu não me agradei da tua atitude, então você, para mim, está desqualificado, como Deus falou para Saul. E de repente levantasse um homem íntegro, reto como Davi, o que ele deveria fazer? Apoiá-lo.
Se ele queria o bem, disse: olha, filho, eu não cometo o mesmo erro, eu desobedeci e tal, mas não é comum, não é costume de um rei passar o reinado para o outro em vida. Então, qualquer hora Deus vai me tirar. Mas eu quero que você fique, eu quero que você peleje as nossas guerras. Israel te ama, o povo te ama, eu também te amo, né? E a hora que eu fechar os olhos, poderia até falar para os anciãos: eu fechando os olhos, eis aqui quem vai dar sequência ao nosso trabalho. E eu acho que ele teria tido uma morte até mais. Entendem, meus queridos? Se ele não tivesse pretensão, mas ele tinha. Ele amava o poder. Tanto é que por amar o poder foi que ele foi destituído, porque ele decidiu mais agradar os generais do que agradar a Deus. Agradar o povo do que agradar a Deus. E isso aí entristeceu a Deus, né? Mas aí a perseguição veio e Davi teve que fugir. E ele foi se exilar com os filisteus, os inimigos de Israel, por amor à vida dele. E chegando lá, quando ele foi exilado, olha o que a Bíblia diz. Ele ficou um tempo ali com seus homens, exilado ali, e o rei dos filisteus amou ele tanto, que aí os filisteus iam lutar contra Israel. E os príncipes dos filisteus disseram: olha, tira Davi disso aí, porque quando chegar na frente da batalha, sabendo o tanto que ele ama Israel e ama o Deus de Israel, ele vai se virar contra nós, então deixa ele fora disso, né? Aí Aquis chegou para Davi e disse assim, em 1 Samuel, no capítulo 29, no verso 6, olha só. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto. Amém, meus queridos? E o que é uma pessoa reta? Uma pessoa que entra, que sai com prudência, cuidado com o que fala, com o que ouve, não cria problemas, não cria tumulto, reto nos seus negócios, no seu comportamento. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos. Como que é boa, irmão? E como que é bom? Como é que um homem conquista todo um exército e até os servos do homem? Vamos voltar ao equilíbrio. Se ele fosse exibido, ele não ia conquistar. Ele ia arrumar antipatia. Porque isso, para começar, já é uma falta de caráter, né? Como existe um provérbio: você quer saber o caráter de uma pessoa, dá poder para ele. Aí já ele vai começar a mostrar o que é que ele é, né? Ele vai... Eu espero que isso não me complique, né? O que eu vou dizer aqui. Mas hoje no Brasil, o poder judiciário do Brasil, o povo não teme mais a lei, teme quem executa a lei. Porque se fosse só temer a lei, né? Então era só você não transgredir a lei, não transgredir a Constituição. Mas hoje tem que temer a Constituição e temer quem executa, porque se você falar alguma coisa contra quem que executa, ele vai arrumar um meio para te prejudicar. Então esse é um grande problema, né? Fazendo o trabalho que era fazer a Câmara dos Deputados fazer, que era para o Senado fazer, eles fazem passando e atropelando por cima de tudo. Então quando se dá poder para uma pessoa assim, então o que faz? Daqui a pouco ele passa por cima dos outros, vai atropelando, e ele quer ser o... Posso falar o ditado comum do povo? Ele quer ser o bichão. E não funciona. Então, para começar, ele não era exibido. Ele executava as ordens, cumpria os seus deveres sem exibição. Era uma pessoa reta, era uma pessoa comum, uma pessoa normal. Isso aí não é só espiritualidade, isso é sabedoria humana até. Compreende? É melhor você ser amigo, porque deixa eu dizer uma coisa: o que acontece quando você chega num restaurante e ali tem um garçom? Se você acha ali um rodízio em promoção, você fala: vamos comer um rodízio? Vamos. Agora está meio difícil, né? Mas aí você vê um garçom que toda hora ele está passando na sua mesa ali, ó, vai uma
Vou falar minha preferida, né? Vai uma costela desossada aí. Uma vez quase que eu falei, deixa o espeto aí, né? Ó, vai uma linguiça, vai um coraçãozinho, vai uma picanha, vai um... Né? E ele é tão atencioso que se você não tomar cuidado, você estraga ele. E como nós estragaríamos ele? Dar uma gorjeta para ele. Mas isso estraga, ele já está sendo pago para fazer o que ele faz. Se você dá uma gorjeta para ele, ele acostuma com a gorjeta. E depois, se as pessoas não dão gorjeta, ele já não atende bem mais. Você pensa que você está ajudando a pessoa, você está estragando a pessoa. Elogios. Tem certos elogios que você não ajuda a pessoa, você estraga a pessoa. Se ele não é uma pessoa equilibrada, ele vai achar que ele não é qualquer coisa. Ele já é alguém além do que ele é. Agora tudo tem o seu devido lugar. Não é? Então aqui chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e que a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei. Desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Aqui já era um pouco diferente. Lá ele agradava o povo, Saul não gostava dele. Aqui o rei gostava dele, mas os príncipes, por quê? Um dos príncipes queria o lugar do rei. E eles temiam que se Davi ficasse lá, Davi, porque ele era bem aceito pelo rei Aquis. Compreendem, meus irmãos? Agora, o que é isso? Por que a própria psicologia diz que 1 hora de palestra, se a pessoa é verdadeiramente palestrante, 1 hora de palestra equivale por 8 horas de serviço. Porque se ele na verdade é um verdadeiro palestrante, ele vai trabalhar com todas as pessoas que estão ali ao mesmo tempo, ele não vai segurar a atenção daquelas pessoas. Entendem? E isso força isso aqui. E como é que faz para segurar? Se é apenas uma palestra, ele trabalha na psicologia. Ele começa a palestrar, ele viu se o rumo que ele tomou agradou o povo ou não agradou, então ele vai mudar, vai forçar e partir por um outro lado. Quando até achar um lado, quando ele achar um meio que agradou o povo, aí ele para naquilo ali e dá seguimento àquilo ali. Isso eu estou falando apenas da parte psicológica. Por isso que existe muito culto que também, com todo respeito eu falo, você não vê muita espiritualidade no culto, mas você vê aquele chororô, você vê aquela coiseira toda, na maioria das vezes, não digo todas as vezes, mas na maioria das vezes, não tem nada de espiritualidade, é psicologia. Começa a pregar, entra num tema, não agradou o povo, aí começa a partir para o lado sentimental, vai mexer na aposentadoria das vovó. Porque eu sei, vovó, o quanto vocês sofrem com essa mera aposentadoria, e já tem que comprar remédio, e as vozinhas começam... E aí vai sensibilizando os outros, e daqui a pouco o culto vira aquele chororô, aí ele começa a sapatear, e aí vai motivando, vai pensar que não, e eu tô, meu Deus, mas que homem que prega, você viu? A igreja inteira chorou, é claro. Ator de novela faz o povo chorar, né? Porque eles trabalham no psíquico das pessoas. Eles conseguem segurar o povo na novela, porque deixa sempre aquela questão para ser resolvida no outro episódio, não é? Não assisto novela não, irmão, já assisti muito tempo atrás, né? Mas eu lembro como é que era. Sempre deixava, aí você ficava ansioso para chegar no outro dia, para ver o que ia dar aquela situação, né? Então, isso é psicologia. Agora, quando é a parte espiritual, que no caso da pregação tem que ser a parte espiritual, existe um pouquinho da psicologia, como nós vamos ver o profeta falando aqui, mas a maioria tem que ser no espiritual. Por que no espiritual? Porque independente se você gostou ou não gostou no momento, porque a Bíblia chega a dizer que nenhuma correção produz no momento alegria. Entendem? E nos é exortado que nós viemos pregar, exortar, redarguir a tempo e fora de tempo. Quer dizer, a pregação na sua maioria é exortação. Quer dizer, vamos melhorar, porque nós estamos aqui nesta noite para ser melhores cristãos do que já temos sido. E para ser melhor cristão, né, tem que vir a exortação. E exortação nenhuma traz alegria. Então, muitas vezes você termina um culto, parece que você está num velório.
todo mundo chateado, todo mundo sentido, porque a palavra doeu, porque aquilo que falou machucou. Só que aí você vai remoendo aquilo, e aí Deus mesmo quebra, Ele mesmo liga. Aí Deus começa a ligar, Deus começa a trabalhar. Aí você fala, não, na verdade, eu precisava ouvir aquilo. Na verdade, Deus tinha que falar comigo. Isso aí é espiritualidade. Entendem? Agora é claro que existe culto também na espiritualidade que Deus emotiva. Que Deus nos faz chorar, que Deus nos faz pular, que Deus nos faz... Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou mostrando os extremos de um lado e de outro, né? Agora veja, por exemplo, a parte humana, só para os irmãos entenderem. Vamos dizer, só para vocês me perdoam um pouquinho? Eu tenho que simular, porque se eu não simular, vocês não vão entender, e quando simula fica melhor, né? Eu sei que se torna às vezes um pouco gracejo, mas não é. Por exemplo, se eu vou cantar um hino, para vocês que cantam, se eu vou cantar um hino e eu me comporto ortodoxo quer dizer comportamento quieto, eu só canto e digo Senhor, e ali é uma coisa. Se o hino é espiritual, a maioria glorifica a Deus. Agora, se eu começo a cantar e começo, porque Deus, porque, ai, que não sei o que, não sei o que. O hino pode ser bonito, pode ser até espiritual. Mas as pessoas que têm relia com exibição já. Isso é psicologia. E não esquece que o profeta disse que a palavra primeiro ela vem aqui, na parte psicológica, na parte intelectual, para depois descer aqui. Vocês já viram isso ou não? Primeiro vem aqui. É onde você ouve, é onde você procura entender. E a alma, a mente é a porta da alma, e depois desce para a sua alma. É como o pregador. Se o pregador começa, não é? É complicado. É complicado. É melhor você chegar como um franguinho no púlpito, para vocês entenderem uma linguagem bem simplória. É melhor você chegar no púlpito como um franguinho e descer como um galo, do que você chegar como um galo e descer como um franguinho. Porque se chega muito afoito, não é? Principalmente na questão da homiléutica, eu não sei se eu estou usando a palavra certa, né? Que é a formação da parte, né? A maneira que tem que se portar no púlpito, a roupa tem que estar impecável, não é? Eu, para ser sincero, eu digo para os irmãos, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Quanto mais o culto é especial, eu procuro vir um pouquinho mais simples. Eu tenho uns 2 ternos aí que é meio brilhoso aí, vocês podem dizer que eu quase nem uso, porque quando eu ponho ele eu me sinto meio presenção. Quanto mais simplicidade, quanto mais Deus aparece, mais. Entende? Parece que quando a coisa nós queremos enfeitar demais, Deus sai do quadro. E as pessoas começam a te ver como um presenção, não é? Existe um precioso que passou pelo nosso meio, já até faleceu, não é? Porque eu tinha uma maneira de chegar na igreja e quase não cumprimentar ninguém. Agora me fizeram o corredor lá no fundo, então eu desço o carro lá e já sai direto no escritório. Não é por nada. É porque você tem que vir concentrado. Quando termina o culto, se eu encontro alguém, vou conversar, mas antes do culto eu procuro ficar, até não gosto muito de atender no escritório antes do culto, por causa de questão de concentração, não é? E esse irmão, olha para você ver o que é a parte psicológica. E ele foi pegando uma relia, porque eu passava lá no canto e quase não falava com ninguém, ele disse, ó, mitidão. Ele caía na fraqueza, ele chegou a comentar, né? Mas como é mitidão, nosso pastor? Mitidão quer dizer assim, não fala com ninguém, não compreende? Então ele já criou o diabo na cabeça, ele criou uma certa resistência. Então a gente tem que vigiar muito isso aí, porque às vezes a pessoa diz, eu cantei e ninguém glorificou a Deus. Outro diz, eu prego, parece que o povo não gosta de mim. Tudo depende da maneira que você se comporta. Tem muito a ver isso aí.
Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Ah, porque eu faço e ninguém agradece, porque depende da maneira que você faz. Você faz com humildade, você faz com o coração aberto, você faz involuntário, se vão te elogiar ou não vão te elogiar, você está fazendo para Deus, você está dando o melhor. Entendem, meus irmãos? Agora, como eu estou falando, se o fator ego já está desequilibrado, você quer aceitação, você já começa com um problema, porque aí, se você fez um pouco e ninguém aceitou, vai exercer um cargo na igreja. Você tem dificuldade com o seu ego. O seu ego quer que você seja aceito, sempre aceito. E você fez e ninguém te elogia, ninguém reconhece, aí já deu problema, porque você tem problema com aceitação. E aí desequilibra tudo. Então você não vai muito tempo naquele cargo, porque daqui a pouco você abandona tudo e diz, faço, só reclama e ninguém... Claro, né? Se você está fazendo algo, as pessoas vão ver mais o que você erra do que você acerta. Quando você acerta, é obrigação sua. Quando você erra, errou aí, É assim, tem que acostumar. Amém, meus queridos? Só para você ver, até na parte espiritual. O irmão Biripou contou um testemunho, ali quando ele esteve em Goiânia, que aconteceu com o nosso profeta. Uma fila de oração, pessoas vinham, recebia oração, era curado, outros não era, depende da fé de cada um. E veio uma moça toda atrofiada, com uns sapatos assim que esse sapato que o ortopédico faz, para a pessoa andar com dificuldade. Ela tinha uma perna mais curta do que a outra, algo assim, e os pés atrofiados. E ela veio com uma caixa de sapato debaixo do braço. Ela veio empolgada. E o profeta lhe perguntou, o que é isso, filha? Ela disse, isso aqui vai ser o primeiro par de sapato que eu vou usar, porque eu vou ser curada nessa noite, em nome de Jesus. Só que ele olhou para ela e viu que a fé dela não estava à altura pelo que ela desejava. Aí entra discernimento. Ele disse para ela, fica aqui do lado, filha, enquanto eu atendo os outros. Ele não dispensou ela. Aí vinha outros, recebia oração, estava com câncer, era curado, outros com problemas, cego, recebia visão. E Deus fazendo milagre, e ela ali. E o irmão dele, que também ajudava nas reuniões, do outro lado, já estava terminando a reunião, uma fila de oração, e o diabo trabalhou lá na cabeça dele. E disse, o Billy é esperto. Como ele viu que não conseguia curar a menina, ele deixou ela do lado, todo mundo já esqueceu dela, o culto está terminando, ele despede a audiência e acabou. Por isso que eu falo para você, a parte psicológica é um problema, porque o diabo trabalha muito aí. O profeta diz, Deus escolheu o coração, o diabo escolheu a mente. E aí quando ele olhou para ela e viu que a fé dela tinha se levantado, que a fé dela atingiu, isso chama discernimento espiritual dentro de um dom que Deus tinha dado para ele. Ele sabia quando a pessoa tinha fé, não. Você quer Bíblia para o assunto? Quando Paulo viu aquele homem coxo dos pés e viu que ele tinha fé para ser curado, ele tomou ele pela mão e disse, levanta, endireita-te. Mas por quê? Porque ele viu que ele tinha fé para receber aquela cura. Às vezes você vê aí pregador, vai lá no cadeirante, e levanta aí, levanta em nome de Jesus, mas só boa vontade. Talvez o que está orando, o que está pedindo para levantar, até com fé, mas a pessoa que está na cadeira não tem fé para levantar. E precisa da fé dele, como Jesus disse, a tua fé te curou. Então você tem que ter discernimento. E aí foi aonde ele viu que a fé dela tinha levantado, ele virou para ele, discerniu o que estava na mente dele, disse, Doni, eu não esqueci dela. Eu não esqueci dela. Filha, vem aqui. Pegou, pôs a mão nela e disse, perna, endireita, a perna cresceu. Pegou outra, perna, endireita, a perna cresceu, os pés voltou no normal. E ela calçou o seu sapato e foi embora glorificando a Deus. Mas a fé, ele teve discernimento para ver que a fé dela ainda não tinha chegado àquele ponto. Entende?
E às vezes a pessoa chega empolgada, você, pastor, porque não vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque não vamos fazer isso, porque não vamos fazer aquilo. Você, amém, amém, amém. Mas você vê que aquilo é uma empolgação. Não é uma fé genuína ali. A pessoa foi empolgada, e louvado seja Deus pela empolgação. Mas vamos esperar, né? Então, quantas vezes ele ficava aqui no púlpito, conversando com a audiência, trabalhando com eles, falando da palavra, contando testemunhos, até que as pessoas tivessem fé e se aquietassem. E aí quando ele via que o ambiente já estava pronto, ele dizia, irmã, agora toque suavemente, bem docilmente. Vocês se aquietem nos seus assentos, não façam movimento, ficam todos reverentes. E toque aí suavemente, somente crer, somente crer. E quando começava a tocar, aí ele via o halo de fogo vindo. E aquele halo de fogo trazia o anjo do Senhor que ficava à sua direita. E quando o anjo estava ali, como diz, vamos começar o trabalho? Aí ele dizia, agora eu tomo cada espírito aqui sob o controle do Espírito Santo. Aí, meu amigo, aí faz que no ditado, aí já era. Satanás já perdeu. Porque quem tivesse ali com o coração pronto e com fé, não é? Ele começava a conversar com a audiência, aquele anjo saía, se tornava aquela bola de fogo, parava sobre a pessoa, e aquele anjo tirava como um raio-x daquela pessoa, e ele contava a vida inteirinha da pessoa, até o número da casa, o estado que morava, o que tinha feito antes, o que Deus tinha para ele no futuro às vezes, e aí a pessoa ficava sensibilizada, porque a presença do anjo também trazia unção para aquela pessoa. Então, isso aí chama discernimento espiritual dentro de um dom. Agora, esse dom não foi me dado, o dom foi me dado para pregar, para aconselhar. Entendeu? Mas eu tenho que trabalhar dentro daquilo, não é? Agora, o que o profeta fazia? Essa era a parte psicológica, preparando o ambiente, porque via que o povo estava despreparado, desinquieto, andando para lá e para cá. Enquanto ele não acalmava o povo, Deus não poderia não começar a trabalhar. E ele diz aqui, ó, a mensagem Investimento 19 para nós encerrar. Agora eu geralmente peço às pessoas para ficarem de pé quando temos a palavra, mas nesta noite eu tentarei omitir isto, porque está tão difícil para vocês ficarem de pé. Mas pouco antes de lermos a palavra, vamos tentar inclinar as nossas cabeças por alguns momentos enquanto falamos com o autor da palavra. Estávamos como que gracejando um pouco, um com o outro, e como que relaxando, ou como dizemos, para nos descontrair. Então vamos passar para o outro lado sagrado agora, a sinceridade, e voltar nossos corações em direção ao céu enquanto abrimos a palavra. Agora, qualquer pessoa que é capaz de mover as suas mãos para abrir a Bíblia, mas não existe ninguém que realmente possa abrir o entendimento, exceto o grande Espírito Santo, então vamos falar com Ele. Isso aqui já era outra coisa, ele disse que a unção para a cura era uma coisa e a unção para a palavra era outra coisa. Então, antes de pregar a palavra, o que ele fazia? Conversava com os irmãos e às vezes até coisas de gracejo. O povo ria, descontraía, o povo ficava, não é, à vontade. Eles já nos relaxamos, agora vamos orar e vamos para o outro lado. Entenderam, meus irmãos? Por que a Bíblia diz que quem é sábio, quem ganha uma alma sábio é? Profeta de Deus, você vai conversar com uma pessoa, você não vai chegar direto já falando, você quer aceitar Jesus? Começa a falar do trabalho dele, parte psicológica. Começa a falar do trabalho dele, começa a falar do que ele faz, começa a falar. Aí quando você vê que aquela pessoa, você conseguiu a atenção dele, aí você vai na parte espiritual e vai escorregando, escorregando. É como uma enfermeira que aplica uma injeção, não vai doer, tá? Ela passa o alquinho ali e com aquela mão bem levinha, com aquela coisa, aí você fala assim, mas cuidado, não, já foi. Amém? Agora se amanhã chegam e fala assim, em vez de tranquilizar você, fala assim, ó, me ajuda a segurar ele aqui. E tem pregador que ele já chega no púlpito, ele não prepara o ambiente. Ele já chega e fala assim, ó, hoje nós vamos varrer aqui, do púlpito até o corredor. E já começa assim, o povo já começa, fica uma situação difícil. Amém, meus queridos? E às vezes depois vem a injeção, nem sente tanto, porque Deus já confortou, já consolou, louvado seja Deus.
Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, tem de misericórdia de nós. Nós vamos morrer aprendendo, Senhor, e não vamos aprender tudo se o Senhor não voltar. Mas ajuda-nos a crescermos um pouquinho mais. Nós somos teus filhos. Dai-nos sabedoria, discernimento natural, espiritual, para sermos pessoas bem-sucedidas, aceitas. Porque às vezes nós achamos, porque somos cristãos, então todo mundo tem que nos odiar, não podemos ser aceitos por ninguém. Não, Senhor, às vezes nós criamos uma situação, quando na verdade deveríamos ter sabedoria para poder ganhar essas pessoas. Pois aquele que ganha uma alma sábio é. Dai-nos dessa sabedoria, desse discernimento. Eu entrego cada um dos teus filhos em tuas mãos, Pai. Por certo, em muitos de nós há desequilíbrio. Nosso ego é totalmente desequilibrado, um com dificuldade de aceitação, outro, meu Deus, um pouco exaltado. Mas o Senhor nos ajuda. O Senhor dá essa formação para nós se nós não recebemos de pequeno. Ajuda-nos e tem misericórdia de nós. Agora, Pai, despeça os teus filhos em paz, leva eles para os seus lares, e que eles sejam abençoados. Dê-lhes uma noite de descanso, de paz, e se existir um amanhã que possam acordar alegres, felizes, servindo ao Senhor. Despeça o teu povo em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vão em paz, em nome de Jesus. Amém.